Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Eu sou o professor Gustavo Batista, estou aqui do meu lado o professor Gustavo Ferreira e hoje a gente vai inovar. Nós vamos fazer um teste, vamos criar também, junto com o nosso podcast, fazer um videocast. A plataforma que nós utilizamos para postar os podcasts, fazer os episódios subirem para as diversas plataformas, a Anchor, permitiu que se fizesse também a postagem do vídeo. Então nós vamos fazer um teste para ver como é que fica, para vocês verem a gente conversando, como é que a gente conduz o processo. Eu cheguei a fazer 83 episódios do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto usando a plataforma do YouTube e o áudio, só que saíam em momentos diferentes, né? Eu fazia a gravação em vídeo, depois eu editava o áudio em separado. Aqui nós estamos usando uma outra estratégia, estamos fazendo o vídeo numa plataforma, o áudio em outra, e depois a gente vai organizar tudo para ficar direitinho. Mas então, sejam bem-vindos a mais um episódio 134. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Fala aí, professor, beleza? Fala aí, pessoal que está escutando e agora vendo, né? E eu achei legal porque, primeiro, a proposta aqui é uma conversa, né? Então não tem formalidades, tá? Eu tô aqui no meu escritóriozinho, no meu quartinho, tô com camiseta de malhar, né? Minha cachorrinha tá dormindo aqui do lado. E o que eu acho legal mesmo é que vocês vão poder ver eu gesticulando aqui, porque eu falo muito com as mãos, né? É quase Então, um italiano, né? eu acho que deve ter alguma coisa aí, porque eu falo muito gesticulando e o pessoal que já assiste nossas lives no YouTube, enfim, eles já estão acostumados, né? Às vezes eu falo e nem cabe no quadradinho aqui no frame da câmera e eu fico falando e falando com as mãos, isso é normal. Então agora vocês vão poder acompanhar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, né? O que a gente vai falando. Isso, a ideia a Anchor ela é do Spotify e o Spotify então está permitindo que você poste também o vídeo. Então quem acompanha a gente no Spotify vai poder assistir em vídeo. Quem assiste, né, ou ouve o podcast em outras plataformas vai continuar com o áudio, tá certo? Bom, nós estamos num processo de cada vez mais automatizar as nossas operações, os nossos procedimentos de processamento de imagem. Então esse episódio 134, o episódio de hoje, que está indo ao ar na segunda-feira, dia 1º de agosto, né? Aliás, 1º de agosto. 1º de agosto. Eu estou perdido aqui com relação a espaço e tempo, mas enfim. Então, dia 1º de agosto vai ao ar e a gente vai falar então sobre automatização de processos, não só em programação, mas também a gente ter essa percepção dentro da perspectiva das interfaces gráficas, né, Gustavo? Eu acho que é importante para o ouvinte entender no que consiste a automatização, né, geral, não só para dados de sensoriamento remoto, dados geográficos, né, vetoriais também, enfim. E que essa automatização ela já está presente na nossa vida há muito tempo. Né? A pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui que a gente da geotecnologia se enfrenta muito, que é eu abri um shapefile, eu abri um arquivo vetorial, fiz todas as minhas operações ali no SIG e eu quero transformar isso numa tabela. E sempre acontece aquele errinho de codificação, né? O encoding, o TF8, às vezes ele passa para um outro sistema e os nossos caracteres especiais ali, eles ficam, né, bugados, fica trocado e tal. E aí você já passou aquilo tudo para um formato tabular, para um CSV, XLSX, você abre no Excel e o que você faz quando você vê aquilo? Bom, eu sei que ali é um acento agudo.
né? Aquele caractere ali. Então você vai naquela localizar e substituir, né? E substitui todo aquele caractere especial. Toda vez que Uma tiver um vez caractere só, né? especial, você substitui por um acento. Aquilo ali você está automatizando um processo que você faria na mão. Você em cada célula e trocar, né? Dá backspace e digita novamente. Então isso já é automatizar, tá Bem bom? mais Então, complexo, né? Se você for pensar, sob o ponto de vista do exatamente. manual, é bem mais complexo, né? Exatamente. E já é uma automatização. Então a gente está sempre trabalhando, principalmente a gente de geotecnologias, com ferramentas que ajudam a automatizar esse tipo de processo. Então a lógica da automatização é você conseguir deixar que a máquina trabalhe para você Uhum. naquelas tarefas que são repetitivas, né? A gente chama de tarefa braçal, enfim. Então, para você não ficar igual eu falei, preenchendo célula por célula, você simplesmente aperta um botãozinho. É claro, você apertou aquele botãozinho, ele vai chamar um outro código, né? Ele vai acessar alguma coisa escrita em alguma linguagem de programação para fazer, para rodar todo aquele processo e substituir todos aqueles caracteres para você com um clique. E isso muito rápido, né? Então a ideia é essa. Imagine só você fazer isso tudo na mão. Pega, sei lá, o shapefile dos municípios do Brasil, que tem 5.570 e você fazer isso para todos os 5.570, né? Então, Um a um, né? um Um a a um. um. O legal é a gente entender que a automatização ela já está na nossa vida há muito tempo, assim. Desde que você começa a trabalhar com o computador, seja redigindo um documento, processando imagens, fazendo um mapa, né? Por exemplo, o pessoal do QGIS usa bastante aquela ferramenta, o Atlas, né? Que ele Uhum. gera uma porção de mapas ali, buscando por atributos, diferenciando por atributos que estão na tabela. Então, isso já é automatizar e te poupa um trabalho imenso. Eu tenho, assim, contar uma experiência. Eu fiz uma consultoria onde nós tínhamos que levantar uma série de dados geográficos para criação de novos índices em cidades intermediadoras. O meu minha região era o Centro-Oeste, então tinha ali, acho que eram 64 municípios, né, já pré-selecionados, e a gente tinha que levantar todos esses caras e fazer para cada, por exemplo, equipamentos de saúde, né, aí equipamentos de educação, para cada tema desse, a gente tinha que fazer um mapa, para Nossa, cada município. perfeito. Então, 64 vezes vários temas. O que eu fiz? Catei todos os dados que eu consegui na internet, né? Fiz tudo que eu pude, né, em termos de coleta de dados, tratamento, deixei tudo bonitinho e rodei o Atlas. Com um clique eu gerei todos, assim, eram mais de 300, 400, enfim, era muita coisa. E com um cliquezinho eu gerei todos que eu precisava, saiu tudo bonitinho, tudo certinho, e eu não escrevi uma linha de código, né? Então, isso é importante. A gente entender que você não necessariamente precisa ter o conhecimento de linguagem de programação, precisa ser um programador para realizar, né, fazer as nossas automatizações. Tem o modelador gráfico do QGIS, que a gente utiliza bastante, o do O, ArcGIS, o o Model Snap Builder, tem. É, o o Snap tem Snap, um Graph Builder também. o Graph Builder. Então, todas essas ferramentas de processamento, seja processamento em lote, né, quando você quer processar, fazer o mesmo processamento para vários arquivos, né, então, eu quero reprojetar, mas eu tenho 100 camadas aqui, 100 shapefiles ou 100 cenas, e eu quero reprojetar todas essas 100. Então, você roda isso em lote, que é o mesmo processamento para vários arquivos. Ou quando você quer automatizar um fluxo de processos. Então, eu quero Uhum. automatizar o fluxo de processos de pré-processamento de uma imagem Sentinel-1, por exemplo. Então, eu vou lá, faço o orbit file, corrijo o ruído termal, né, faço a parte de correção de terreno, enfim, eu defino todos esses passos e rodo para minha cena, pode ser uma ou pode ser várias. Então, a gente está acostumado a automatizar nesse sentido, né? E todas essas ferramentas a gente já usa hoje, sem entender absolutamente nada de programação. E isso é muito legal, porque acaba que fica no subconsciente da pessoa, né?
porque ela fica, automatização é uma coisa assim, de outro mundo, né? Você tem que ser programador e tal. Então a minha mensagem é, não precisa ser programador para você fazer, né, realizar esse tipo de procedimento de automatização. Agora, se você souber uma linguagem de programação, né, principalmente de alto nível, que já tem muita coisa escrita, é fácil de você escrever um script, um código, já tem muita biblioteca. Se você souber, você consegue ir em um outro nível de automatização. Né? Você consegue automatizar processamentos e outras técnicas que não estão incluídas no software de interface gráfica. Né? E aí Exato. você consegue também colocar, por exemplo, um nível de automatização que é o seguinte: você nem roda aquilo mais. Por exemplo, um Model Builder, um Graph Builder, você tem que abrir o software e rodar esse gráfico, né? Que você Rodar esse salva processo. normalmente em XML, né? Isso. E é uma estrutura muito simples de você construir, porque você vai pegar, né, os diversos módulos e vai dizer, eu quero começar com esse módulo, depois eu quero pegar esse outro módulo, esse outro, e você vai linkando a sequência de processos que você quer fazer. Só que, claro, quando você está trabalhando com muitos dados e você tem um dado muito robusto, como é o caso de uma imagem SAR, né? Vamos supor que você está trabalhando aí com um ano de dados, né? Você vai ter aí em torno de umas 30, 40 imagens, mais ou menos, para um ano, né? Vamos pegar só Sentinel 1A, por exemplo. Uhum. Você vai ter aí umas 30 cenas, talvez um pouco mais, um pouco menos. E são cenas, dependendo se você pegar um SLC, por exemplo, são 4 e poucos gigas cada cena, né? Então, às vezes o procedimento, se você está trabalhando com a cena inteira, às vezes o procedimento te leva a alguns gargalos. E aí você tem que rodar. Muitas vezes ele faz algumas cenas, não faz outras, mas uma vez o processo estabelecido, mesmo que fique faltando uma cena ou outra, depois você pode rodar essa cena e compor esse seu conjunto de dados. E isso é uma grande vantagem quando se trabalha dentro de uma lógica que é cada vez mais comum em processamento de imagens, que é a noção do Big Data, né? De você trabalhar com volumes generosos de dados. E aí a gente vai, por exemplo, para um Google Earth Engine. Você tem lá uma coleção de dados imensa, uma sequência histórica de dados, e isso nos remete também às séries temporais, né? Me recordo quando a gente começou a trabalhar com múltiplas datas, a ideia era pegar uma cena para uma década, uma cena para outra década, outra, e de repente você começa a pegar a cada 8 dias, a cada 16 dias você tem uma cena nova, dependendo do produto. O Modes inaugurou isso, né? E de repente você tem a possibilidade de trabalhar com o cubo temporal e fazer o processamento para esse volume grande de dados, né? Sim. Isso, assim, ajuda bastante a gente a processar essas imagens, você conhecer, por exemplo, uma linguagem de programação. Até quando Uhum. você estava falando, me veio o exemplo na cabeça que foi quando o Jales estava começando O mestrado. a dissertação, né? Ele estava Uhum. começando a escrever e tal. Aí ele fez um teste. Eu vou utilizar o Snap para pré-processar Uhum. e utilizar a API Python do Snap. Certo. Vamos ver quem é mais rápido. E a API Python do Snap foi bem mais rápido, né? Sim. Isso você tem como mensurar, né? Existem bibliotecas que medem, mensuram o tempo de execução de O cada Snap linha. ele te dá no final do Isso, procedimento quanto tempo ele gastou para fazer aquele processamento, né? isso. E no Python a gente tem como medir isso. Uhum. Então o tempo na API Python foi menor, né? Então isso é muito Ele bacana quando estava você está com. trabalhando com 159 cenas SAR, se não Pois me é. falha a memória. É algo assim, é uma dimensão, são vários anos, eu sei porque a gente teve uma reunião, ele é meu orientando, o Gustavo comentou o Jales aí, ele é meu orientando de mestrado, está no grupo que o Gustavo vem conduzindo aí, juntamente comigo, de pesquisa nas questões de vegetação SAR. Né? O Gustavo faz parte desse grupo também, né? Está Sim. fazendo a tese dele nesse mesmo contexto. E eu me lembro desse teste e ele está trabalhando com uma série
multitemporal com vários anos de dados SAR para verificar essas oscilações. E muito interessante. Eu só não trouxe ele ainda aqui para o nosso podcast porque eu falei com ele. A gente não pode divulgar o que você está fazendo antes de você defender. Depois que você defender, aí a gente faz um episódio para você contar a sua história, mostrar o que você obteve. E tá vindo muita coisa legal aí, muita coisa bacana. Sim, viu? sim. O nosso trabalho se conversa bastante. Inclusive, eu comecei a escrever uma parte que eu acho até que vai virar um capítulo, que é só analisando as imagens em termos de coerência, os alvos em termos de coerência. Então eu quero pegar os alvos que são mais coerentes no tempo. Né? Eu peguei a série histórica eu estou trabalhando com 2018 até 2021, né? E eu estou fazendo essa análise de quais pixels são os mais coerentes, porque coerência é importante, principalmente quando você trabalha com a parte de polarimetria e tal. E para não fugir muito do assunto, eu também estou usando a API, né, Python do Snap, e tem surtido assim um efeito absurdo. É muito superior à interface gráfica. É claro que aqui eu tenho uma máquina que tem uma configuração, né, diferente e tal. Minha máquina não é igual à sua máquina ou à máquina de quem está escutando, mas para mim, no meu contexto, surtiu muito mais efeito eu utilizar a API Python. E aí como que a gente faz essa automatização, por exemplo, nesse contexto da API? A ideia, como eu não tenho... minha ideia não é fazer o download do dado, automatizar até isso, né? A parte de download eu já baixei todo mundo e tal. Então, o que eu faço? O meu script eu faço tudo por funções, né? Então, por exemplo, cada quadradinho que seria do Graph Builder, né? Cada processinho, apply orbit file, né? Esse é uma função. É uma função, né, dentro do meu código. Função, para quem não tem muito conhecimento de programação, ela funciona parecido com a função matemática. Né? Você define uma função, estrutura uma função de modo que ela pode receber algum input. Né? Existem funções que não recebem ninguém, né? Mas esse é um caso especial. Ela recebe... você tem as variáveis que vão ingressar nessa função. Isso. Né? Você recebe, né, uma entrada e, dado essa entrada, você executa algum processo ali dentro e tem um retorno. E você retorna um resultado. Perfeito. Né? A lógica é essa. Assim como você tem uma função x², por exemplo, você entra com 2, ele vai retornar, né, o 2 ao quadrado. Beleza? Então é simples, a lógica é essa. E cada processinho vira uma função dentro do meu código. E aí, quando eu tenho estipulado todas essas funções, o que eu faço? Eu crio uma outra função grandona, que geralmente eu chamo de workflow, o pessoal costuma chamar também de pipeline. Eu chamo o meu workflow, que é uma função grande, que tem dentro, que contém ali, na sua estrutura, todas as funçõezinhas pequenas. Perfeito. Né? Ou seja, seria o seu modelo, né, que você construiu na tua interface gráfica. Você teria lá os diversos procedimentos, sendo que cada um é uma função específica, e aí você mostra qual é a sequência, e toda essa sequência de automação é o teu workflow, né? Seu fluxo de trabalho. Perfeito, perfeito. E aí eu deixo ele rodando, e qual é o grande lance aqui? Por exemplo, se eu tivesse uma parte do código para baixar esses dados. Não, eu quero, né, o Sentinel-1 aqui pra gente, como não tem muita cena não tinha, né, muita cena do 1B, agora não mesmo. Agora, né? Que não tem, né? Desde agora dezembro. Que não tem. Mas a gente sempre trabalha com a lógica dos 12 dias, né? Que vale para uma plataforma apenas. As duas seriam 6, a cada 6 dias a gente tem uma revisita. Então, o que seria o legal? Você baixa a cada 12 dias, você roda o seu script, né? E esse script baixa o dado novo e já executa todo o fluxo de processo naquele dado novo e joga o resultado em algum diretório, no Google Drive, onde você quiser armazenar. Esse é o bacana. E como que eu faço esse download? Essa semana passada a gente fez um post sobre como você baixa
Sentinel-1, Sentinel-2, com a API do ASF, né? Do Alaska Satellite Facility, eu acho, não é o nome? Isso. E você consegue acessar, é claro, você tem que ter umas suas credenciais, mas isso é muito simples. Você consegue acessar e Aliás, nós baixa fizemos dois posts, né? isso, Um com a API Python e outra com a interface gráfica, para baixar os mesmos exatamente. dados, né? Um Exatamente. Então, dia e o assim, outro dia. Foram dois posts, um em cada dia, isso. né? É muito simples você fazer isso hoje em dia, né? Principalmente com Python. E aí você pluga essa parte, essa primeira parte, bom, vou baixar o dado mais atual. Uhum. E aí executa o procedimento e salva o resultado. E aí o que que você faz? Como que eu faço para esse cara rodar a cada 12 dias? Eu vou lá e executo? Você pode fazer isso, não tem problema. Mas aí, assim, quase o suprassumo da automatização é você automatizar, inclusive, você rodar esse cara, o dia que ele vai rodar. E Uhum. aí você nem lembra mais. Ele simplesmente vai rodar e vai trazer o resultado e deixa quieto. E para isso, você tem ferramentas que são, por exemplo, de interface gráfica. Tem os schedulers do Windows, né? Uhum. Esses gerenciadores de tarefa, onde você coloca, ó, eu quero que você execute este código a cada 12 dias, na hora tal. Você pode colocar na hora que você quiser, inclusive. Né? E Perfeito. aí, deu esse dia, deu essa hora, ele vai executar e mostrar o procedimento para você. Existem, inclusive, plataformas, né, softwares extremamente complexos para fazer esse tipo de procedimento, sabe? O pessoal que trabalha mais na parte de TI conhece muito que é o ETL, né? Extract, Transform e Load. Então é um fluxo comum onde você extrai o dado de algum lugar, da internet, de algum banco de dados, transforma esse dado, você pode limpar o dado, você pode criar novos atributos, né, novas informações a partir daquele dado, e o load você vai carregar esse dado transformado em um banco de dados seu ou em uma aplicação web, enfim. É um Uhum. procedimento simples. E tem plataformas gigantescas só para executar esse tipo de automatização. Eu falo isso porque eu trabalhei um tempo, né, no órgão aqui, na autarquia de transporte urbano aqui do Distrito Federal, e a gente tinha a gente chama de job, né? A gente tinha um job que rodava todo dia, né, um job de atualização de dados que ele rodava todo dia, meia-noite. Né? Uhum. Por quê? Para não atrapalhar ninguém, né? E não ficar travando máquina de ninguém, servidores, esse tipo de coisa. Então, deu meia-noite, ele roda. E aí, se tivesse algum problema ou alguma pequena falha, né, algum aviso, que não necessariamente um erro, tipo assim, ó, rodou, mas teve um negócio estranho aqui. Ele mandava um e-mail para a conta de todo mundo que estava envolvido no projeto, dizendo o que aconteceu ou o que não aconteceu, né? E aí tu já E estava dormindo e de repente o teu celular pitava porque tinha chegado um e-mail e você que lutasse, né? não, então, você tem esses níveis de controle. Isso é importante porque entra no aspecto do usuário, né? Da gente que está lá trabalhando com isso. Porque o que eu fazia? Eu cadastrei o meu e-mail institucional. E-mail institucional eu Hum, não tenho no telefone celular. Justamente por isso. Passou da hora de trabalho, né? Eu não posso ficar acessando toda. Se for uma emergência, perfeito. a emergência da emergência, o pessoal me aciona pelo WhatsApp, sem maiores problemas. Uhum. E na plataforma tem como você dizer, eu quero um SMS. Eu não quero. É só e-mail, né? Então você tem que ter esse controle também, senão o negócio acaba te controlando, ao invés de você controlar o processo. Perfeito. Mas a ideia é essa, você tem um nível, aliás, você tem vários níveis de automatização, e esse que eu falei, da plataforma, do negócio rodar e tal, é uma coisa assim a nível de companhias, né, de órgãos públicos e tal, é bem maior do que o que a gente precisa de fato enquanto Usuário, né? profissional, usuário de geotecnologias. Esse sabe, a última instância, assim. Mas é legal que a gente entenda como funciona, porque geralmente a gente vai trabalhar para alguma dessas companhias, algum desses órgãos, Tem que ter essa entender esses expertise, né? processos. Exatamente, é importante. É Uhum. importante. Então, é bacana a gente ver que a automatização está desde o pequenininho, né? Desde do nosso Excel lá, até essas coisas gigantescas. Por exemplo, eu fico imaginando as rotinas
de automatização de um Google da vida, Amazon, Sim. Netflix, sabe? E do Google, se a gente pegar só da parte gel, por exemplo, do Earth Engine, Sim. imagina só. Deve ser uma coisa absurda de grande. Então é muito bacana a gente ver que a automatização ela é escalável, né? Uhum. Você coloca na sua maquininha como você pode colocar no servidor gigante que está lá na Califórnia. Isso é É. muito bacana. Eu estava lembrando, quando você estava falando aqui, me lembrando de quando eu comecei na programação, a gente tinha que fazer o fluxograma. Uhum. Aliás, era muito comum. Hoje eu vejo, né? Normalmente, quando você vai fazer uma live e tal, você já traz o código estruturado, né? Já pensou na estrutura do código. Mas essa última masterclass que a gente fez, que foi do RGB para IHS, você construiu do zero o código Sim. a partir das equações. Isso é muito bacana, porque isso vai mostrando como a coisa vai avançando. E a gente, para poder fazer alguma programação, a primeira coisa que a gente fazia era a estruturação do fluxograma. Então, eu venho para uma determinada etapa, deu certo? Sim, continua nesse sentido. Deu errado? Não, volta para cá. E aí, a partir daqui, gera um looping, processo interativo. Aí chegou o resultado e aí avança. Ó, a Dona Mora acabou de acordar ali atrás, está aparecendo na tela. Quem estiver vendo a É, gente no videocast vai ter oportunidade de percebê-la ali, porque ela agora já despertou e vai participar também conosco do nosso podcast, que é a cachorra mais idosa do Gustavo. Né? Gustavo é, tem duas, essa é a mais velha, por isso ela aparece. A outra fica, não teve ainda permissão, né, Gustavo? isso. A Amora, ela é a dona aqui Desse dessa pedaço, partezinha. desse Não, e ela pedaço. só virou e, pá, vou deitar de novo. Ela Exato. tá com. O assunto não me interessa. Eu Exato. não entendo nada disso, Não, eu não mas curto automação. Meu processo é é, outro. Meu processo é outro. ela gosta mais manual mesmo, mais tranquilo. Exato. É mais old school. É, Old school. Maravilha. mas ela tá aproveitando, né? Porque a outra, a pequenininha, também tá dormindo. É porque assim, não tem muita diferença de idade, não. A Amora tem 1 ano e 10 meses e a Cacau tem 7 meses. Ah, Só que a Cacau é espoleta, ela quer brincar o tempo inteiro e às vezes a Amora tá de saco cheio. Aí quando é, uma dorme, a outra acho que ela já. Não, ela tá dormindo, eu vou eu descansar vou também. aproveitar. Eu vou aproveitar. Exato. É isso. Mas as duas estão aqui. Mas é muito legal a gente pensar nessa estruturação, porque o fluxograma é a construção do Model Builder, Sim, né? sim. Do Graph Builder, né? Claro, depois você tem os Batch Processings que vai, né, executar. Mas é muito legal, porque, por exemplo, no Snap, isso é muito interessante, você coloca as caixinhas, interliga e salva como XML. Depois você vai para o Batch Processing, aí você abre e é como se fosse uma caixa de um novo programa com todas as etapas, né, que já tem ali a definição de como é que vai ser o nome do arquivo de saída e tal. Aí você organiza cada um e faz um run ali para rodar todas as cenas, né? E a Sim. primeira coisa é ler e depois gravar. Isso já é por default, né? Então é muito legal porque é uma construção de um código de programação, só que de forma visual. Que é Sim. é a mesma coisa que a gente viveu quando existia MS-DOS e surgiu o MS Windows, né? Que era uma importação, uma adaptação da lógica do Macintosh, né? Da Apple, que eram essas caixas e essas interfaces gráficas que faziam com que o usuário comum, o cara que não era versado em programação, e era bem menos gente do que é hoje, porque hoje a coisa está muito mais popularizada, o cara Sim. tivesse acesso ao como fazer, a como executar essas questões, né? Sim. E você falou uma coisa agora que até me tocou um ponto que eu fiquei de falar lá em cima e esqueci, que existe uma vertente dentro da programação que chama low code ou até mesmo no code, no com N, que é o seguinte, você tem essas estruturas já pré-fabricadas onde o cara não necessariamente precisa saber escrever. Ah, eu quero escrever um código em Python, um loop em Python. Mas ele sabe o que é um loop. Então, o que Perfeito. que ele vai nessa estrutura low code e fala, ó, aqui eu quero que você coloque um loop.
Ah, e quem entra nesse loop? Qual vai ser a coleção que eu vou iterar aqui? Uhum. Vai ser essa. Aí você vai pegando caixinhas, botõezinhos e colocando isso dentro do seu programa. E aí ele cria o código para você. Isso é uma vertente que existe bastante. Inclusive, tem até um amigo meu que trabalha para um banco só com low code. Né? Ele faz, ele trabalha com TI, né? Ele é programador, mas ele trabalha lá com low code. Então ele não tem o acesso, né, à escrita direta, igual a gente faz aqui e tal. E ele faz por meio desses artifícios e tal, que se você pensar, né, por banco, uma grande corporação, você precisa agilizar ali a coisa, aí beleza, E você funciona tem muito perfeitamente. usuário que não tem habilidade, cara, Sim, sim, né? sim. E que precisa. E tá tudo bem. Aliás, eu acho que a tendência é sempre caminhar para isso. Algo misto, sabe? Que Sim. o indivíduo tenha menos necessidade de conhecer a fundo algo, mas que ele consiga. É como, por exemplo, o Google Earth Engine. Você pode fazer muita coisa? Pode. Você vê, por exemplo, todos os dashboards do Map Biomas, os diversos portais que lá estão, são todos feitos no Google Earth Engine. Tudo ali tem uma estruturação. Mas você pode abrir um code editor e com isso ter, né, a informação de forma muito rápida, muito ágil, né? Ou seja, um usuário comum consegue abrir uma coleção de dados e pegar, por exemplo, uma mediana temporal ali, ter uma noção do que está Sim. acontecendo, quais são as temperaturas médias, mínimas, máximas de uma determinada localidade, sem ser um grande especialista, por exemplo, em JavaScript ou em Python, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que é muito bacana na automatização é que ela cria na mente do usuário essa questão de que, cara, eu não acredito que eu estou fazendo isso, É, e eu ia fazer isso na mão, sabe? isso. Eu vou citar um exemplo aqui de um gel web scraping. Web scraping é quando você puxa dados da internet, né, ali direto do HTML, do JavaScript que está o site, e constrói sua base de dados, né? Por exemplo, algum site que disponibiliza um dado tabular, você pode puxar esse dado, esse númerozinho da sua tabela e tal. Um gel web scraping seria você, por exemplo, o cara disponibilizou um mapa, né? Lá com a bibliotequinha que ele usou, Leaflet, Folio, enfim. E você pegar esses dados aí e trazer para o seu banco, transformar isso numa tabela, enfim. E aí um colega meu, um grande amigo, aliás, um beijo, Afonso, que o Afonso pediu que eu fizesse, né, para ele um projetinho desse, um Geo Web Scraping, em um site específico, para a gente pegar todos os dados, né, as coordenadas, eram um mapinha de pontos, e cada ponto daquele tinha alguns atributos, então era pegar as coordenadas do ponto e todos os atributos e transformar numa tabelona, né? E aí demorou. Isso não é uma coisa que você faz de um dia para a noite, né? Principalmente quando é gel web scraping. Web scraping sem gel você até faz. E então demorou aí, acho que foi uma semana e meia, e a gente conseguiu chegar num resultado bacana, que a ideia dele é rodar esse negócio todo dia, gerar uma tabela por dia e depois comparar essas tabelas para ver se houve mudanças nesses dados, né? E aí quando eu mandei, ele falou, cara, isso aqui é muito mágico, porque eu ia fazer isso na mão. E são 350 pontos. E para cada ponto você tem cerca de 7 ou 8 atributos, né? Então 350 vezes os 8 atributos. Ele ia ter que fazer isso na mão. E a cada vez que o site fosse atualizado, ele ia ter que ficar buscando essa atualização, Exato, né? exato. Então a gente adaptou, fez uma rotina, um script para buscar isso automático, né? O famoso robozinho, todo mundo fala, vou fazer um bot para pegar esse dado aí do YouTube, do Globo.com, enfim. E ele ficou assim, cara, eu tenho que aprender isso, sabe? Eu tenho que aprender como fazer isso. E isso é legal, esse entusiasmo que a automatização, o web scraping também cria, é muito bacana, porque a gente vê assim no olho da pessoa que ela quer aprender e que ela viu que aquele negócio funciona, e funciona muito bem. Performa muito bem. Você imagina pra gente, ele também, o Afonso também está fazendo doutorado, mas é em outra universidade. Imagina pra gente estar fazendo tese, tá trabalhando, tem que ser, sabe, tudo assim, ficar vasculhando o site 350 pontos. Não dá, você vai perder muito tempo. Então é melhor você perder uma semaninha,
para você escrever o código e tal e testar para ver se Estruturar, tá né? tudo certo, e depois esquece esse cara, Uhum. do que você ficar, sabe, meses e meses pra... Angustiado, né, para gerar essas Sim, informações. exatamente, Exato. exatamente. Porque a gente quer um negócio logo para analisar logo e escrever logo, Uhum. né? Porque imagina só você ter que esperar, aí ele termina a análise só final do ano, né? Aí depois de tudo isso ele ainda tem depois de ter todos os dados, ele ainda tem que escrever. Uhum. Então assim, não é, sabe, não é factível. É melhor, né, ter um conhecimento pequenininho ali em linguagem de programação e automatizar. Agora, uma coisa interessante, Gustavo, e eu acho que é importante a gente bater nesse ponto para a gente incutir, de certa forma, isso na cabeça do nosso ouvinte. Para a gente ter compreensão da estrutura do processo, o passo a passo é fundamental. Ou Sim, seja, você domina cada etapa. Você só vai para a automatização depois que você domina toda a etapa. Os exatamente. caras que fazem muitas coisas automatizando sem compreender, muitas vezes pulam alguns pontos que são cruciais. E muitas vezes isso ou gera erro ou muitas vezes não se torna compreensível para o consumidor. Eu fiz agora, você não pôde participar, estava com atividades profissionais, mas eu fiz na semana passada, você sabe disso, eu fiz a nossa masterclass, né, de detecção de mudanças para garimpo na Amazônia. Foi um sucesso, foram 3 horas e 8 minutos, eu me programei para 3 horas, foram 3 horas e 8 minutos de masterclass e eu fiz uma sequência de processamentos. O que eu fiz? Eu peguei os dados Planet Scope, né, da Noruega, que vem com uma banda 5, que é uma banda de qualidade dos dados, mas eu decompus o dado banda a banda para depois eu compor um dado somente com as bandas espectrais, as 4 bandas. Aí fui para o Snap, né? Aí eu fiz a atribuição dos comprimentos de ondas centrais e da largura a meia altura de cada banda, para depois pegar os espectros de alvos específicos, fazer um modelo linear de mistura espectral, um Linear Spectrum Mixing, né, da decomposição, e a partir da fração solo, né, peguei as frações solo de 2 datas. Aí utilizei, né, a análise de vetor de mudanças, que é uma das técnicas de detecção de mudanças, que te dá 2 questões, né? Te dá a direção das mudanças, mas como é garimpo e está associado à drenagem, então você acaba tendo direções controladas por tectônica, e depois a magnitude. Aí sim nós fizemos a média, 2 desvios padrão, que é um procedimento que eu gosto, tem na literatura, tem várias possibilidades, mas eu gosto dos 2 desvios. E como era um crescente em termos de degradação, ou seja, um aumento e não houve uma redução, você tinha um histograma unicaudal e uma diferença ali bonitinha, tudo direitinho. Eu poderia ter criado toda a estruturação de automação e rodar tudo de uma vez. Porém, como é um processo de educação, né, uma masterclass, é uma aula que teve, nas 3 horas, a gente usou a primeira hora para nivelar teoricamente toda a discussão sobre detecção de mudanças, sobre o modelo linear de mistura espectral. Aí depois você faz todo o procedimento, tira as dúvidas e tal, mas você faz o passo a passo. Eu poderia criar, né, uma estrutura, criar um modelo. Ó, vamos fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E resultado final está aqui, bonitinho. Sim. E run, né? E a máquina que lute e vai fazer e vai dar tudo certo. Mas eu acho que, sob o ponto de vista de educação, o passo a passo é sempre muito interessante. É claro que automação, quando você está na lida, né? Você está ali trabalhando e tem muita dinâmica, muita necessidade, aí sim você vai ter que fazer esse tipo de automação, né? Sim, eu acho que a gente colocar esse tipo de procedimento, né, automatização, nesse nível, tá? Você precisa, é obrigado você conhecer cada procedimento que você vai rodar, né, dentro desse fluxo de automatização. E é uma coisa que é muito comum, por exemplo, é a pessoa do Snap
buscar um XML do Graph Builder na internet, Uhum. né? E aí, Sim. pô, aquele é o fluxo de uma outra pessoa. Você não sabe se ele teve acesso à literatura correta para rodar aquilo, se os passos não estão trocados, Uhum. né? Às vezes uma Se coisa que tem que todos vir os antes vem passos são depois, necessários, né? se todos são necessários. E ainda que sejam necessários, mas são necessários na área que aquela pessoa fez. Uhum. Será que são necessários para o seu contexto? Né? É Exato. necessário aqui para o nosso Parque Nacional de Brasília, contexto cerrado? Uhum. Então, isso é muito, muito, muito delicado. Você tem que conhecer, né? Você tem que conhecer as técnicas, saber o que o algoritmo faz, né? E aqui, algoritmo não em termos computacionais de linguagem de programação, mas o que toda aquela álgebra, toda aquela parte matemática, o que ela vai fazer? Porque tudo se reduz a isso. Né? Uhum. Você está tentando modelar fenômenos físicos, né, com o auxílio de álgebra linear, cálculo, matemática e estatística. Uhum. Então, você compreendendo o que aquele método faz e qual é o impacto que ele vai ter, né, o retorno que ele vai ter dada a sua entrada, aí sim você já pode pensar em automatizar o seu fluxo, né? Uhum. Agora, se você não conhece, aí fica complicado. Porque igual, né, nesse meio da automatização pode ter algum passo invertido, né? Uhum. Pode ter algum passo que está estranho, que está tendo um comportamento anômalo. E você não vai saber de onde veio. Né? Ah, tem um pixel aqui que está muito estranho, ou um conjunto de pixels aqui que está muito estranho. Qual foi o processo que gerou ele? Você não sabe. Uhum. Aí você vai acabar perdendo um tempão para rodar um por um para saber qual que veio. Então, Exato. você tem que conhecer. Eu acho que, enfim, a gente cansa de falar isso, porque é verdade, né? Não tem como você entrar nessa área, não tem como você construir uma carreira sólida dentro da geotecnologia sem saber os fundamentos, sem saber como funciona. Né? E Uhum. a gente já falou, no último episódio a gente falou dos pilares do geoprocessamento, né? Os 3 pilares, e todo, toda a parte de geotecnologias, ela tá sobre, né, alguns pilares que são bem sólidos, e a gente tem que entender, por exemplo, o sensoriamento remoto, o pilar dele é físico, né? Uhum. É a física, é eletromagnetismo. Então, se você não souber, eu sei um que é o NDVI, mas eu não sei, eu não conheço nenhuma região do espectro. Eu nem sei por que é chamado de espectro. Uhum. Então, sabe, fica difícil. Você não pode começar pelo final. Você não pode começar pelo resultado. Pelo método, o NDVI eu uso para vegetação. Tá, mas para quê? Qual é o propósito dele? Você quer fazer o quê? Você Exato. quer modelar o que dentro da vegetação? Exato. Então é muito complicado isso, e a gente toca muito nessa tecla porque tem muita gente que entra, né, assim, pelos fundos, né, ao Uhum. invés de ser pela porta da frente. E assim, isso é comum até pelo apelo visual, que é outra coisa que a gente já comentou aqui também, que nós somos, nós da Geotecnologias, temos muito esse apego e apelo visual mesmo. A gente gosta da estética, a gente gosta de ver o resultado. Uhum. Então, por exemplo, quando eu duvido que tem algum ouvinte aqui que quando pega aquele artigo não vai direto nas figuras, Ah, sim, sabe? sim, É, sim. ele nem lê o resumo nem nada. O cara já desce. Pá, eu quero ver o final, eu quero ver o mapa, eu quero ver a figura, a imagem classificada, enfim. Então, Exato. assim, a gente tem esse apelo, né? E talvez por isso que a maioria das pessoas comecem pelo outro lado, né? E Uhum. o ideal é você começar pelos fundamentos, pelas bases e tal, porque aí fica Exato. muito mais fácil de você evoluir, né? Porque quando chegar lá no meio da carreira, ou num ponto de inflexão da sua carreira, quando você estiver subindo de fato, você vai encarar desafios cada vez maiores. Uhum. E aí, para você não ficar embarreirado, né, você só consegue ultrapassar esse desafio se você tiver o conhecimento que você tinha que adquirir lá atrás, lá na Exato. base. É. Entendeu? E é Eu por isso que a gente estava trabalha assim. eu tava numa reunião ainda há pouco, né, para discutir um projeto futuro aí, e estava falando, né, na reunião, como as pessoas ficaram encantadas com as primeiras imagens do James Webb, que foi o nosso penúltimo episódio, e dizendo, olha, aquilo que os caras utilizaram para definir que era água na composição atmosférica de um exoplaneta, né, o ASP 96b,
É exatamente o que a gente usa para definir janela atmosférica na faixa do espectro óptico refletido, as feições de absorção de água em 1.4 e 1.9. É a mesma coisa, é a mesma coisa. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de fazer os links entre as coisas, mas é fundamental. E eu comentava nessa reunião, porque a gente estava discutindo, foi uma reunião dentro da área de geotecnologias, né? E eu dizendo que, para mim, o profissional que se destaca na área de sensoriamento remoto, e eu boto isso para toda a geotecnologia, é o cara que sabe os fundamentos, a teoria que está por trás de cada processamento, de cada coisa que ele vai fazer, que ele sabe processar, seja em interface gráfica, seja em programação, mas ele sabe processar e ele é capaz de interpretar os resultados. Esse é o diferencial, esse é o profissional que a gente procura. É o cara que toda semana eu recebo mensagens nas redes sociais, toda semana eu tenho gente me procurando para indicar alguém para trabalhar no mercado. E justamente dentro dessa filosofia que a gente vem criando e vem, né, disseminando nas redes sociais, principalmente para os nossos estudantes, para que eles possam avançar. E falando nisso, eu queria fazer uma sugestão, vou colocar o link na descrição, tanto do vídeo como do episódio, para você se inscrever na nossa lista de espera do curso PDI com Python. Nós vamos abrir uma condição especialíssima agora, na segunda semana de agosto, mas somente para quem tiver cadastrado. Então, se você quiser participar e receber essas condições especiais e os bônus que vão ser oferecidos para essa nova turma, pode entrar direto também, profgustavobaptista.com.br/PDI com Python _lista. Cadastre o seu e-mail, isso vai cair, você vai receber um e-mail pedindo para você confirmar, dizendo que você realmente tem interesses, quer receber as informações, e aí você vai ser avisado dessas condições especiais que estão sendo criadas para essa nova turma. Tá? A divulgação vai ser feita somente por e-mail, nós não vamos divulgar mais. Tá? Então se inscreve na lista, porque no dia 8 de agosto vão ser lançadas essas condições especiais para quem está na lista. Tá? Lembrando que tem mais uma condição especial também, que é o módulo novo, né? Vamos inaugurar um módulo novo dentro da estrutura do PDI com Python. Isso. Que é surpresa e vocês só vão saber quando entrar. Exato. Tem novidades aí no PDI com Python, enfim. Então, quem está cadastrado, quer ser avisado, se inscreve rápido, porque semana que vem vai sair, essa semana agora, no final dessa semana que você está ouvindo esse episódio, você vai receber o primeiro e-mail, e na outra semana a gente já começa a abertura dessa nova turma, mas só para quem tiver cadastrado, tá bom? A gente não vai divulgar em rede social nenhuma, não vai fazer nenhuma divulgação, somente para quem tiver na lista de e-mail, tá bom? Prof. Gustavo Baptista, sem www, profgustavobaptista.com.br/PDI com Python, _lista, tá bom? Tá lá a informação. Meu amigo, acho que a gente conseguiu explicar direitinho, eu espero, né, a necessidade da automação dos processos, mostrar que pode ser feito, porque tem muita gente que tem habilidade com programação, tem gente que opta por interface gráfica, tem gente que gosta dos dois, e está tudo certo, tem espaço para todo mundo tem condição de trabalhar com eficiência e automatizando seus processos para minimizar tempo, e com isso otimizar resultados, eficiência, energia, recursos, enfim, e ampliar também as possibilidades de trabalho. Não é não, Gustavo? Eu acho que o principal aqui era focar na importância e também nos níveis, né, de automatização, e que vários deles a gente já executa. E isso é legal porque cria essa coisa, já faço isso daqui. Né? Então eu posso dar um passinho à frente, testar com uma linguagem, às vezes, ou uma ferramenta específica de automatização, mas que é muito, muito bem-vindo, tá? Não só no contexto de geotecnologias, mas de tecnologia em geral, é muito bem-vindo, tem um resultado absurdo, né? Principalmente para gente que é da academia,
Porque, querendo ou não, às vezes o que eu escuto, porque a gente está na academia, mas também está, né, no mercado. E o que eu escuto do pessoal do mercado é, não, é porque o pessoal da academia, o tempo da academia é diferente. Não Nossa, necessariamente. isso me aborrece de um tanto, cara. O tempo da academia, ele passa da mesma forma e a pressão às vezes é até maior, tá? Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo também, enquanto estudantes, enquanto orientador, né? Então, tudo que venha a automatizar procedimentos repetitivos, principalmente, é extremamente bem-vindo, Exato, tá? A gente também trabalha com prazo exato. e muito apertado, e muito Uhum. apertado. Não, eu entendo essa fala e é muito comum isso. Eu já participei, eu fui consultor do setor elétrico há muito tempo e eu ouvia isso muito nas reuniões. Ah, porque na universidade as pessoas têm outro tempo. Ah, porque o tempo da universidade e tal. Cara, eu vim da iniciativa privada. Eu nunca perdi prazo, eu sempre cumpri as coisas dentro do prazo, ou seja, não tem essa. Eu não fico naquela de ficar, sabe, analisando a influência da aurora boreal no ciclo menstrual da borboleta azul. Não. Eu tenho um nível de objetividade, enfim. Então, quando vem essa conversa, eu entendo que ela exista, mas não é o nosso caso. Até porque nós estamos na academia, mas é como você disse, a gente está sempre atento ao que acontece no mercado. Eu não estou, Sim. eu estou só na universidade, você está no mercado, mas eu estou sempre atento justamente porque, como a gente fez um episódio de podcast, o professor tem que pensar no futuro do estudante e não ficar baseado no seu passado. Então a gente tem que estar sempre atuando de forma a ser ágil e entender o que o mercado demanda para que a gente possa formar os nossos estudantes para suprir essa necessidade. Não é à toa que o curso que eu dou aula na universidade, que é o de Ciências Ambientais, foi agora escolhido por um ranking internacional como sendo o curso mais bem avaliado pelos empregadores. Então a gente fica muito satisfeito de ver que o mercado está recebendo e é muito feliz com os profissionais que está recebendo que eles estão recebendo da universidade. Isso muito me agrada, muito me orgulha fazer parte desse grupo e conseguir esse tipo de eficiência, porque é sempre estar atento ao que o mercado Sim. precisa e não aquilo que eu fazia há 20, 30 anos atrás, quando eu fazia graduação, era daquele jeito e eu vou manter isso por causa de uma zona de conforto. Não, vamos nos ajustar para servir melhor aos nossos estudantes, que são eles que vão construir as novas tendências de mercado. Tá legal? Exatamente. É isso. Gustavão, um grande abraço para você, meu querido. Vamos ver se vai dar certo essa questão. Vamos pedir para o pessoal se manifestar e vejamos aí como é que vai ser esse resultado aí desse videocast experimental. Vamos ver se dá certo. Se der, ficar legal, a gente continua. Se não, a gente mantém só o áudio e tá tudo certo. Tá legal? Um grande abraço a todos, boa semana. Gustavão, fique bem, se cuide. Um grande abraço. É isso. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado pela oportunidade novamente. E até a próxima.